Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Entrevista Coletiva. Olha, existe a possibilidade de que travestis aqui da Paraíba estejam sendo aliciados por quadrilhas de tráfico de seres humanos para a Europa. Quem investiga isso aqui no estado da Paraíba é o procurador do trabalho, Eduardo Varandas, e é com ele que a gente conversa agora aqui no programa Entrevista Coletiva. Lembrando que quem participa do programa de hoje também é o jornalista, radialista, apresentador do PP Urgente da Clube FM. Bom dia, Elton. Bom dia, Beto. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Procurador, doutor Eduardo, muito obrigado pela presença. É isso mesmo? Existe uma quadrilha especializada em levar travestis aqui de João Pessoa, mais especificamente aqui da capital, para a Europa? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é considerado por organizações internacionais o maior exportador de travestis do mundo. Mas quer dizer que a Paraíba tá nesse foco? Está no fluxo do tráfico, exatamente, está no fluxo do tráfico. A gente identificou alguns casos, mas eu tenho certeza que há mais. De onde partiram essas identificações, doutor Eduardo? Bom, o primeiro caso investigado surgiu de uma denúncia feita por um jornal impresso, e aí a Polícia Federal fez um excelente trabalho de investigação, encaminhou para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público do Trabalho. Daí partiram duas ações, a ação criminal e a ação civil pública, que foi essa última que determinou o bloqueio de todos os bens dos envolvidos no tráfico. Nossa equipe fez uma reportagem essa semana com alguns travestis que fazem programas aqui em João Pessoa. Vamos assistir agora, queria que o senhor prestasse atenção e que a gente pudesse comentar sobre ela, por favor. Cerca de 30 travestis paraibanos podem estar sendo vítimas do tráfico de seres humanos para a Itália. O crime de exploração e escravidão também pode estar associado ao tráfico de drogas. As vítimas são aliciadas por organizações criminosas e, quando chegam ao destino, têm um passaporte preso e trabalham até 12 horas seguidas em programas sexuais. Geralmente dormem em quartos com 20 pessoas e são obrigadas a faturar no mínimo 800 euros. Alguns dos travestis que fazem ponto em João Pessoa admitem que já receberam propostas para sair do país. Por que você não foi? Porque eu tenho medo, né? De chegar lá e acontecer alguma coisa e lá mesmo a gente ficar. Porque a gente vai entrar no país ilegal. Aí a gente adoece ou quando chega lá acontece uma coisa pior. E como é que a gente, né? Aí eu preferi não ir. O convidou era alguém que você conhecia ou era um desconhecido, alguém de fora? Não, era conhecida. Conhecida. Elas sabiam uma pessoa que recrutam lá. Que mandava a gente pra lá. Ela disse que ia tudo certo. Só tirar o passaporte. E levava a gente. Mas eu não vou, porque eu tenho medo. Os travestis que fazem programa na capital paraibana também são contundentes ao afirmar que conhecem gente que já saiu do Brasil e que nunca mais se ouviu falar. De 100%, 90% a gente tem notícia. 10% a gente não tem. Não sabe se morreu, se não morreu, se está viva. Não sabe se morreu ou se está vivo. Vocês têm notícia de alguém que já foi, que acabou não voltando ou que conseguiu voltar? É um caso de suspeita de homicídio. Existem pelo menos 2 pessoas desaparecidas. E um outro detalhe, as pessoas que voltam, elas voltam extremamente maltratadas. Algumas voltam como portadoras do HIV, porque muitas vezes o cliente exige que o sexo seja praticado sem preservativo, e muitos também voltam viciados em droga. Então a situação é bastante cruel. Eu definiria isso, inclusive, como crime contra a humanidade. Essas famílias dos desaparecidos têm se manifestado junto à Procuradoria do Trabalho? Bom, junto à Procuradoria do Trabalho é mais difícil. Normalmente elas procuram primeiro a Promotoria de Justiça. Depois é que o caso vai chegar a gente para os aspectos trabalhistas. É que durante um certo tempo, nessas cidades do interior, havia inclusive um incentivo familiar. Até então se perceber a crueldade da situação, havia um incentivo familiar. Houve uma pergunta, inclusive, numa das entrevistas que foi feita com as famílias, o que é que se deseja quando o filho crescer, foi dito expressamente, não, eu quero que seja travesti para trazer dinheiro para casa da Europa. Então, quer dizer, agora, depois dos efeitos nocivos, da situação absolutamente monstruosa, é que as famílias têm sentido que esse caminho é um caminho sem volta.
Uma dessas pessoas entrevistadas disse que foi aliciada por um conhecido, alguém daqui mesmo. O senhor sabe se a polícia, se essa investigação já está ampla o suficiente para que essas quadrilhas sejam desbaratinadas, mesmo quem participa delas aqui na Paraíba? Olha, a Polícia Federal, naquele outro caso, fez um trabalho exemplar. Foi o melhor, mais bem instruído inquérito policial que já chegou às minhas mãos. Mas a verdade é que a administração pública como um todo se encontra sucateada. E aí esses casos acontecem à vista de todos e muitas vezes não se tem como dar prioridade absoluta. Resultado, o Brasil, como eu disse no início, é o maior exportador de travestis. E não é por acaso que a Igreja Católica escolheu como tema da campanha da fraternidade este ano o tráfico de seres humanos. A situação é gravíssima e há um outro elemento que me deixa muito preocupado. A questão dos mega eventos. Por exemplo, a Copa do Mundo, que vai abrir as porteiras do Brasil para toda sorte de estrangeiro, e depois as Olimpíadas. Nós não podemos pensar em desenvolvimento econômico sem a proteção da dignidade da pessoa humana, sem o desenvolvimento social. E eu estou desconfiando que o Brasil está esquecendo da dignidade da pessoa humana. Quanto ao destino turístico, a Paraíba pode, na Copa do Mundo agora, de junho agora de 2014, se tornar um destino turístico sexual para travestis, em detrimento da visita dos estrangeiros? Não é só travestis, nós temos crianças e adolescentes envolvidas na exploração sexual através do turismo e mulheres também. Foi apontado pelo site da BBC de Londres que a Paraíba era o destino mais barato no Brasil para a Copa do Mundo. Era uma cidade que não era sede, a capital, João Pessoa, mas que situava-se muito próximo às duas cidades sedes. E o próprio site, a nível de custos, recomendava para quem queria assistir jogos ou em Recife ou em Natal se hospedar em João Pessoa. Então, na verdade, eu presumo que vai haver uma enxurrada de pessoas para a Copa do Mundo hospedadas aqui. Não é um elemento por si mau. Nós estamos abertos ao turismo e eu acho que o desenvolvimento, o turismo é a maior indústria de emprego do mundo. Agora, o que eu me preocupo é que não há nenhum aspecto efetivo de preocupação do poder público com as sequelas do crime praticado através de um falso turismo, como, por exemplo, a exploração sexual e o tráfico de seres humanos. E aí eu temo que o preço a ser pago seja bem mais alto do que os benefícios arrecadados. Ou seja, significa, o senhor está dizendo que com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, quer dizer, o tráfico pode aumentar, é isso? Sem dúvida nenhuma. Se antes o Brasil já era um país vulnerável ao tráfico, com o aumento do fluxo internacional de pessoas entre as capitais brasileiras, é óbvio que nós vamos estar expondo nossas capitais em vitrines mundiais. Então, naturalmente, vai atrair a atenção do bom turista, do turismo saudável, como também de elementos criminosos interessados em aumentar a sua lucratividade. Ô Eduardo, o senhor falou de adolescentes também, não é? Sim. Existe uma grande exploração de adolescentes aqui na Paraíba, principalmente em casas de shows noturnas. Há um acompanhamento por parte do Ministério do Trabalho em pessoas que estejam trabalhando, não é? Com exploração dentro de boates, aqui em João Pessoa, dentro de casas de show? Essa primeira fiscalização, em termos de exploração sexual de adolescentes, caberia à polícia. Nós tínhamos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública há um tempo atrás e as dificuldades de tentar manusear, alocar prioridades para essa área foram imensas e acabou que esse convênio não prosseguiu. Mas por que isso? Assim, por conta de quais eram as dificuldades? Olha, o que eu vejo, na verdade, é dentro da segurança pública alguns vácuos que precisam ser preenchidos. Não é? Eu acho que a quantidade de policiais não está sendo suficiente para a demanda. Eu penso que não foi à toa que João Pessoa foi considerada a 9ª cidade mais violenta do mundo, e aí não nos cabe, nesse momento, espírito de proteção ou de propaganda da cidade. A pesquisa foi feita com base em homicídios em casos percentuais. Partindo desse critério, dos dados do próprio Ministério da Justiça e o levantamento feito pela ONG nas capitais do mundo, João Pessoa ficou como a 9ª mais violenta e a 3ª do Brasil. Aqui pode ser não tão violento quanto o Rio de Janeiro, se você levar em conta toda a enormidade de delitos. Mas esse dado é preocupante. Por quê? Porque significa que a estrutura de segurança pública, que é uma das bases fundamentais de um estado de paz e harmonia, está um pouco comprometida. Se nós não estamos conseguindo sequer combater o homicídio,
que é o delito mais grave e mais corriqueiro que nós temos, imagine os outros. Então, a dificuldade, a polícia, como ela está na base da segurança pública, se não houver, de fato, um policiamento efetivo, as questões não chegarão ao Ministério Público, que não chegarão ao Judiciário e que não haverá condenações. Por isso que a situação é preocupante. Doutor Eduardo, além dos travestis, também existem casos de garotas de programa, ou seja, mulheres, de fato, também que estão sendo aliciadas? Sim. Embora com as travestis tenha uma particularidade que eu gostaria muito de frisar. Se você for numa loja do shopping, você encontrará inúmeras jovens mulheres empregadas. O mercado de trabalho, ainda que haja uma sensível discriminação com o sexo feminino, mas ele está aberto. Tanto que hoje o cargo maior da República, o de presidente, é exercido por uma mulher. Isso não acontece com a travesti. É muito difícil você encontrar dentro do mercado de trabalho uma mentalidade aberta para absorver esse tipo de mão de obra. Então, elas acabam sem opção no trabalho digno e enveredam como única solução de sustento para a prostituição. E aí se tornam vulneráveis a todo tipo de agressão, a todo tipo de perversidade humana. Existe o tráfico de mulheres, continua sendo extremamente preocupante, mas eu penso que de todos os segmentos que nós temos hoje na sociedade, o segmento das travestis é, lamentavelmente, o mais desprotegido. E elas são seres humanos exatamente iguais a nós. Existe preconceito muito preconceito em relação ao mercado de trabalho dessas pessoas, né, desse público, ou seja, os travestis? Sem dúvida, não precisa de nenhuma estimativa oficial, basta andar por qualquer cidade do Brasil para verificar que a probabilidade de uma travesti dentro do mercado formal de trabalho é muito pequena. Se encontra, mas existe uma resistência muito grande. Nós temos uma sociedade extremamente machista, hipócrita e fálica. Por quê? O preconceito contra a travesti, eu entendo que, na verdade, é o preconceito contra a mulher. Porque a sociedade não aceita que um macho, em tese, um ser superior, por ela admitido, abra mão da sua masculinidade para assumir uma identidade feminina. Então, há um total abandono desse ser humano e ele acaba vulnerável a toda sorte de criminalidade e de maldade que se pode ter ideia. Então, é uma situação muito preocupante, de fato. Aliás, existe até um incentivo do governo federal, e aqui no estado da Paraíba, o Clementino Fraga será o responsável pelas mudanças de sexo, né? Os travestis que querem fazer a mudança de sexo, não é? O Clementino Fraga estará disponibilizando essa cirurgia. E quanto ao destino, somente a Europa é o destino desses travestis que são traficados, doutor Eduardo? Não, a maior probabilidade que nós encontramos a caso era Espanha, Itália e Suíça, ou seja, Europa. Mas já uma investigação em andamento de que devido, principalmente à zona do euro em crise, franca crise econômica, o fluxo migratório tenha mudado para alguns destinos, algumas ilhas de ricos, de classe média alta ou classe alta, na própria América Latina, principalmente a América do Sul. O caso desse foi o de Punta del Este, que já tem sido um segmento receptivo das travestis. Como é que foi descoberto o caso do tráfico de travestis na Baía da Traição e também de Araçagi? Como é que foi essa investigação? Como é que ele foi descoberto isso? Foi uma conjunção de esforços muito interessante. Primeiro, houve um alerta de um jornal escrito aqui da Paraíba. Isso 5, 6 anos atrás. Eu acho que faz mais um pouquinho de tempo. E aí houve uma extrema perícia investigativa da Polícia Federal e depois o processo foi parar no Ministério Público Federal e nós propusemos a primeira ação do gênero na Justiça do Trabalho brasileira. Então, quer dizer, houve de fato uma conjunção de esforços. Se você observar, na verdade, uma conjunção de coincidências, o que é mais grave. Se você observar, não existe um sistema conjugado de repressão ao tráfico internacional de seres humanos. Existe uma política da Polícia Federal, em alguns segmentos, existe um apoio do Ministério Público Federal, mas um organismo envolvendo toda essa gama de setores públicos com competência concorrente para investigar, não. Ora, se o Brasil é considerado um dos maiores exportadores de travestis do mundo, e o tráfico não atinge apenas esse segmento,
como atinge mulheres, além de tráfico de órgãos e outras coisas extremamente graves, já era para o país ter uma política muito mais ampla que conectasse esses órgãos para um plano interinstitucional de atuação. E esse plano não existe. Nós estamos numa fase embrionária, enquanto o tráfico, na condição de crime organizado, está bem mais acima de nós. Como foi dito aí na reportagem por uma das travestis, os convites aparecem a céu aberto, às claras da madrugada, e não há nenhuma providência tomada. E aí eu preciso assumir a minha meia-culpa como poder público, produto de uma sociedade extremamente preconceituosa, extremamente discriminatória e excludente. Como o senhor bem frisou, né? É aberto, é aberto. E qual a resposta dos entes federativos da União, do Estado, pela falta desse acompanhamento, dessa investigação se intensificar? Olha, nós temos procurado, dentro da nossa competência, atuar. Acredito que a Polícia Federal tem procurado, dentro da competência deles, investigar. O Ministério Público Federal, da mesma forma. O problema é que, além de um eventual sucateamento no que se refere ao contingente dos policiais da Polícia Federal, por exemplo, não existe uma coordenação eficiente entre todos esses órgãos para fazer, de fato, uma rede de combate ao tráfico internacional de seres humanos. E isso é bastante preocupante. Me dói no coração dizer que o tráfico é mais organizado do que nós do poder público. E qual a solução? O que é que fazer? Assim, a solução, de fato, que pode acontecer hoje para sanar essa ferida? A sociedade ela tem uma ideia um pouco enganada do Poder Judiciário e do Ministério Público. O Ministério Público ele não é gestor de políticas públicas. O Poder Judiciário ele não é gestor de políticas públicas. A nossa atuação deveria ser uma atuação paralela com a principal atuação, ou seja, geração de emprego e renda para a população. Eu duvido que alguma mulher ou travesti bem empregada no Brasil se sinta vulnerável. O que expulsa, o que vomita as pessoas deste país para a criminalidade lá fora é a péssima qualidade de vida que se tem aqui. E é tão ruim a qualidade de vida que algumas travestis, numa missão diplomática que nós organizamos de resgate para Milão, elas preferiram ficar lá a voltar para cá. Então, dentro desse contexto, não há geração de emprego e renda, não há combate à discriminação em meio ambiente de trabalho, o país acaba sendo um país desigual e cruel. O resultado é esse. E quando voltam para cá, é verdade que muitas acabam sendo traficadas de novo? Existe o fenômeno da revitimização, que é quando elas retornam, não encontram lastro social e não são incluídas... Por conta também do preconceito, né? Do preconceito e mais ainda, da omissão culposa do poder público e não oferecer nenhum tipo efetivo de assistência social e inserção dessa pessoa no mercado decente de trabalho. Não é só, na verdade, o preconceito da sociedade. Eu acho que o grande leviatã, o grande demônio desse problema é o poder público. Depois, em condições igualmente miseráveis, ela é obrigada a retornar, o fenômeno da revitimização, e lá sofre consequências ainda piores do que da primeira vez. Além desse fenômeno, eu gostaria de enfatizar um outro muito preocupante, da questão da vítima se tornar criminosa. O que acontece é o seguinte, as pessoas exploradas, elas vão na condição de escravas, devendo muito, sendo obrigadas a uma produtividade diária para poder, eventualmente, se alimentar, tendo que custear despesas, muitas vezes superfaturadas, em dívidas que nunca acabam, é o que a gente chama de servidão por dívidas. Depois elas conquistam a liberdade. Então elas se tornam autoprostitutas, prostitutas autônomas. E depois, na evolução, elas se tornam, na verdade, cafetinas. Elas passam a ser as próprias traficantes. Acabam aliciando também. Acabam aliciando também. É uma fábrica demoníaca de desumanização do ser humano e de fabricar infratores, fabricar criminosos. É lamentável. O Procuradoria do Trabalho não poderia, digamos que, provocar, não é, uma solução de acompanhamento por parte do poder público para estas pessoas que encontram-se em estado de vulnerabilidade? Nossa função maior é identificar o delito e denunciar a justiça. Mas nós saímos dela. Exatamente. Nós convidamos e estamos em contrato com a secretária de Desenvolvimento Humano. Eu fui pessoalmente com um assessor de Sua Senhoria a Brasília
com a ministra do Itamaraty, Luísa Lopes, e foi projetado para a Paraíba a criação de um centro de assistência à vítima do tráfico internacional. O centro ainda não saiu, esperamos que saia. Não pode. Isso foi mais ou menos em setembro, outubro do ano passado. O que não pode é o Ministério Público deixar a sua função primordial para se tornar gestor da máquina pública. Nós temos uma divisão clara de competência. É denunciar. Que é denunciar, acompanhar os julgamentos e lutar pela efetivação da justiça. Agora, dentro do possível, a gente sai na condição de articulador social e tem feito, inclusive, milagres. Mas é preciso que as outras autoridades também sintam na pele a necessidade de trazer o elemento justiça não como uma palavra bonita, mas um cotidiano de todo mundo. Quem são os segmentos da sociedade que participam desse tráfico? Assim, quem são os bandidos? Tem político no meio? Olha, existe o aliciador, o traficante, que, na minha opinião, é o maior, mas existe também o cliente, que é o que alimenta a cadeia produtiva do tráfico. Não só do tráfico, como da exploração sexual. Tá? Por exemplo, a questão das travestis na Edson Ramalho. Existe uma suspeita de que ali seja exploração da prostituição e não autoprostituição, o que também é crime. É que se verifica, dentre a clientela dos travestis, muita gente ligada à questão de atividades públicas. Políticos. Atividades políticas. Atividades públicas, lato sensu, diríamos. E aí, talvez seja aquela mesma pessoa que chegue em algum momento que há um palanque ou um elemento para falar e aponte o dedo pregando a moralidade acima da dignidade humana. É isso que mais me dói o coração. Tiram proveito, não é? E estão acima de qualquer suspeita. De qualquer suspeita eu não diria, mas procuram estar. Muito bem. Procurador, eu sei que o trabalho é árduo, muito boa sorte aí. A gente torce do fundo do coração que sei lá, mais cedo do que mais tarde, essa doença, né, seja sanada na nossa sociedade. Você falou do fundo do coração e eu queria também deixar um recado do fundo do coração. Que as pessoas denunciassem que esse fenômeno só existe, não é só por culpa da polícia, não é só por culpa do Ministério Público que eventualmente não faz o seu dever. É por culpa de todos nós que não olhamos o semelhante como irmãos. Então participe dessa luta. E a quem pode denunciar? A própria Procuradoria do Trabalho? A Procuradoria do Trabalho, a Procuradoria da República, as promotorias de justiça, as delegacias de polícia, todos têm competência concorrente nas suas esferas de atuação. Algum número assim que o pessoal que esteja assistindo em casa possa... Nós divulgamos, agora que foi ampliado, o Disque 100, que é um número genérico para violação de direitos humanos. Não é mais só para a questão de exploração sexual infantil. Chega-nos a denúncia e a gente tenta apurar dentro dessa enormidade de dificuldades. Muito bem, muito obrigado pela participação aqui no Entrevista Coletiva. Elton, muito obrigado. Obrigado a você de casa. Próximo domingo tem mais. Muito obrigado. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã no Jornal da Clube. Ótimo domingo. Tchau, tchau.